irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz. Então, quero primeiramente agradecer ao Conselho da Igreja pela oportunidade de expor a Palavra de Deus, principalmente nesse tempo oportuno, e também rogar ao Senhor para que envie o seu consolo à amada Igreja. Hoje pela manhã estava aqui com os irmãos, fui muito consolado e muito animado pelo testemunho que o pastor e principalmente aqueles que falaram a respeito do pastor. E a minha oração é que o Senhor possa consolar a cada um dos meus irmãos, fortalecer em meio às lutas. E diante disso eu estava vindo para São Paulo, né? Eu sou natural de Fortaleza, mas moro em Bagé, na Rainha da Fronteira, ali já na fronteira com o Uruguai há 5 anos, plantando a primeira igreja presbiteriana naquela cidade. E logo depois que eu ouvi falar sobre o que aconteceu, a morte do pastor Wilson, eu resolvi trazer um sermão de confiança, de consolo, com base no Salmo 16. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo 16. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu também quero agradecer à igreja pela forma que vocês têm cuidado da vida e da família do nosso irmão seminarista Tyson. Toda vez que converso com ele a respeito como ele está, como está sendo o seu serviço aqui na igreja, o seu tempo no seminário, sempre é expressão de muita alegria, de muito pastoreio e de muito cuidado. É bem verdade que o seminário nos dá muita base doutrinária, teológica, para podermos servir ao Senhor na instrumentalidade da pregação e no cuidado das ovelhas. Mas acredito eu que esse tempo no convívio com a igreja é isso que vai ensinar o seminarista Tyson a ser um verdadeiro pastor. Como bem vocês ouviram hoje pela manhã, havia um homem diante de vocês que tinha um cheiro de ovelhas. E é isso que é ser pastor. E eu agradeço a vocês pelo cuidado que vocês têm tido pela vida do meu irmão e, se assim Deus permitir, futuro pastor Tyson. Deus seja louvado por isso. Observe a leitura que eu vou fazer do Salmo 16. Após a leitura, fique com a sua Bíblia aberta. Observe o texto que Deus há de falar aos nossos corações nessa noite. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão apenas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção, é a minha herança, o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me essas divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Bendito é o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que os teus santos vejam corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez a tua igreja se encontra diante da tua palavra, que é viva e eficaz. Te pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos a maravilha da tua lei, para sairmos daqui mais uma vez edificados, consolados, confortados pela ação exclusivamente do Senhor, através da tua palavra. Abre o nosso entendimento, nos fortalece nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Não preciso falar para os irmãos que a vida debaixo do sol é uma vida muito dura, uma vida de sofrimento, e que
apesar de sabermos dessa verdade, o que nos vai fazer passar com perseverança e com significado nesse mundo são as convicções que nós temos das verdadeiras verdades de vida eterna. São essas verdades que vão fundamentar a nossa vida para passar a qualquer momento na nossa caminhada cristã. É por isso que, por exemplo, os nossos símbolos de fé e até mesmo os símbolos de igrejas reformadas, eles começam os seus ensinamentos falando sobre os fundamentos da nossa vida. Por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta 1, ele diz o seguinte: qual é o único fundamento na vida e da morte? A resposta: o meu único fundamento é o meu fiel e Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. Não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue Ele pagou. Por todos os meus pecados me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Esse deve ser o fundamento da nossa vida como cristão, na nossa caminhada nesse mundo. E é impressionante que ao longo da nossa caminhada e ao longo da história de Deus, da igreja, homens de Deus e mulheres de Deus, eles tiveram convicções e verbalizaram isso de forma pública. Por exemplo, como não lembrar de Jonathan Edwards, que ele com 17 anos fez várias resoluções como algo para direcionar a sua caminhada cristã, independente da circunstância. Jonathan Edwards, ele afirma que as suas resoluções tinham dois propósitos. O primeiro, servia como um guia para a sua caminhada. Ou seja, nós como povo do Senhor precisamos ter firmes resoluções para que diante de dias maus nós não venhamos sucumbir, mas perseverar e perseverar até a morte. Mas a segunda coisa que Jonathan Edwards faz, as suas resoluções servem como uma motivação para que ele pudesse servir apesar das lutas. Todos nós, irmãos, diante da nossa caminhada cristã, precisamos de firmes resoluções para caminhar com o Senhor nesse mundo caído. E eu creio que o Salmo 16 é como se fosse as resoluções de Davi diante do dia mau, diante de um dia difícil. E talvez essas resoluções podem, nessa noite, nos orientar e nos fortalecer diante desse momento que a igreja está vivendo. E é interessante que diante desse salmo, Davi quer nos ensinar que devemos confiar em Deus, expressando sempre a nossa satisfação nele, pois cremos na ressurreição do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. É isso que, em resumo, o Salmo 16 quer nos ensinar nessa noite, que devemos confiar em Deus, expressando a nossa satisfação nele, pois cremos na ressurreição do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. E esse canto de confiança, ele pode ser dividido pelo menos em 4 partes, e uma das formas que eu usei para que vocês também pudessem memorizar é lembrar de 4 P's. Dos versículos 1 a 4, o cântico de confiança envolve proteção do Senhor. Dos versículos 5 a 6, o cântico de confiança de Davi envolve provisão. Dos versículos 7 a 8, o cântico de confiança envolve presença do Senhor. E dos versículos 9 e 10, o cântico de confiança de Davi envolve promessa do Senhor. É isso que o cântico de Davi no Salmo 16 quer nos ensinar nessa noite, que devemos, como povo do Senhor, confiar em Deus, expressando sim a nossa satisfação nele, pois nós, como povo do Senhor, cremos na ressurreição dos mortos com base na promessa de Cristo Jesus. Volte seus olhos para o texto, observe os versículos 1 a 4, como Davi começa a expressar a sua confiança envolvendo a proteção do Senhor. O texto nos diz:
Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam um Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Uma das coisas que nós percebemos ao ler os primeiros salmos, que por muitas vezes é intitulado a Davi, é que ele passou por um momento de profunda dor. E é interessante quando nós estivermos na nossa leitura dos salmos, nós percebermos essa realidade, que os salmos eles não são colocados de forma aleatória, como se o Salmo 16 não tivesse nenhuma conexão com o Salmo 15 e que o Salmo 16 não tivesse nenhuma conexão com o Salmo 17. Não, esses salmos eles foram orquestrados, colocados nessa posição para chamar a atenção dos seus leitores. E Davi, em vários desses salmos, vai nos mostrar essa luta que ele teve diante da realidade desse mundo caído. Essa é uma temática dos Salmos 1 até o Salmo 41, que é o primeiro livro do Saltério, mostrando assim a sua dor, mostrando assim as lutas que ele viveu debaixo do sol. E nesse salmo, de forma específica, Davi ele começa a fazer várias declarações a respeito de quem Deus é para ele, como se fosse sim a sua satisfação no Senhor, apesar das lutas. Volte os seus olhos e observe como por várias e várias vezes ao longo do salmo, Davi vai entoar aquilo que Deus é para ele. Por exemplo, no Salmo 1 ele expressa: tu és meu refúgio. No Salmo 1 ele diz: tu é o meu Senhor, ou seja, tu é o meu Adonai. Ele diz no versículo 2: tu és a minha bondade, tu és a minha porção, o meu cálice, versículos 5 a 6. Dos versículos 5 ainda ele diz: tu és o meu arrimo, aquele que me sustenta, a minha sorte, ou seja, o meu destino. Tu és o meu conselheiro, versículo 7. Tu és aquele que está à minha direita, versículo 8. Tu és a minha segurança, versículo 9. Tu és o meu guia, versículo 11. Tu és a minha alegria. Ao longo dos salmos, ao longo desse salmo, Davi expressa sim a sua dedicação e a sua segurança no nosso Senhor. Mas não só isso, aqui nos versículos 1 a 4, que é como se fosse o prólogo desse salmo, ele começa a colocar a sua satisfação no Senhor, no que toca à sua proteção. Ele começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Apesar das lutas que Davi estava constantemente, nós sabemos da história de Davi, como ele era perseguido por Saul e tantas outras coisas que aconteciam na vida de Davi, ele colocava a sua segurança no Senhor. E é interessante que por várias e várias vezes a Bíblia vai nos mostrar que esse refúgio traz a ideia de ser uma fortaleza para Davi. Em meio à dor, em meio aos questionamentos que provavelmente assolam o nosso coração diante desse mundo mau, Davi ele nos ensina que diante disso ele vai se abrigar no Senhor. E essa deve ser, sim, irmãos, toda a atitude nossa em dias maus. Ao invés de questionarmos os porquê Deus, porquê Deus, porquê Deus, Deus por muitas vezes eu não entendo, mas eu busco o meu refúgio em ti, porque o Senhor é a minha fortaleza. E quando nós fazemos isso é a ideia que traz, uma expressão da nossa fé. É por isso que o Salmo, ele não só diz que o Senhor é aquele que refugia, mas ele diz, no versículo 2, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. E é interessante que o texto, ele quer dar um jogo de palavra muito interessante. Ele, na sua Bíblia, a palavra Senhor provavelmente está em caixa alta, que traz a ideia de Jeová ou Yahvé, o Deus pactual. Então ele diz, eu digo ao Senhor, eu digo a esse Deus pactual, e aí ele diz, tu és o meu Senhor. E aí a expressão muda, provavelmente na sua Bíblia,
a expressão Senhor não está em caixa alta, mas está só a primeira letra maiúscula, mostrando que no hebraico é uma outra palavra que traz a ideia de Adonai, que Ele é o meu mestre, o meu guia. Ou seja, diante desse Deus pactual, eu me coloco como um servo que Ele me guia em qualquer circunstância. E isso é uma expressão de fé, irmãos, porque é no momento da calamidade, é no momento da dor, que nós expressamos aquilo que nós cremos, é aquilo que está firmado em nosso coração. Eu não tive tanto contato com o pastor Wilson, mas por aquilo que eu ouvi hoje, eu fiquei impressionado pela boca de outras pessoas, o testemunho desse homem. E apesar de não conhecê-lo, pelo menos eu quero prosseguir nessa caminhada, talvez tendo o exemplo dele, não por aquilo que eu conheci, lógico, mas pelo testemunho que foi dado a respeito desse homem. No momento da dor, nós expressamos aquilo que nós cremos, nos refugiando no Senhor, mas não só isso, dizendo que esse Deus pactual é o meu mestre em toda e em qualquer circunstância. Mas observe que o texto, ele vai nos mostrar aonde foi que Davi foi buscar confiança e impulsionar ele para buscar a proteção no Senhor. Versículo 3 ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Davi, ao olhar os santos que estão na terra, não os santos que estão no céu somente, mas os santos que estão na terra, isso era uma motivação para que ele pudesse buscar o refúgio no Senhor, a proteção no Senhor. E é interessante que, à luz do Novo Testamento, a expressão santo sempre aparece em contexto de igreja. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo, ao falar para aquela igreja, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Em Colossenses capítulo 1, versículo de 1 a 2, o texto fala que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, e aos santos fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Ou seja, essa expressão que toca aos santos, pode com clareza, à luz do Novo Testamento, falar que o que motivava naquela época Davi a buscar a proteção no Senhor eram outros irmãos. E para nós, é a igreja de Cristo. A importância da igreja para nos direcionar em dias maus, a importância da igreja para motivar a nossa caminhada cristã, olhando para aquela promessa que mais na frente nós vamos falar a respeito da ressurreição. Como é importante, irmãos, nós sabermos lidar e ter um coração grato pela a igreja a qual nós congregamos. Infelizmente, em nosso mundo que nós vivemos hoje, a igreja a cada dia ela é banalizada. É bem verdade que nós temos vários casos de escândalos e tantas outras igrejas que não proclamam mais o evangelho, mas com certeza ainda tem várias e várias igrejas que ainda não se dobraram a Baal e continuam proclamando o evangelho. E é em meio à congregação dos santos que nós vamos nos fortalecendo para buscar a nossa proteção do Senhor. Eu tenho uma prática de gostar de assistir muito aqueles filmes, aqueles documentários de Natural Geographic e tantos outros. E certa vez eu estava assistindo de um mergulhador em locais muito gelados, não chega nem perto da Bagé. Eu sei que Bagé é muito gelado, principalmente para o nordestino, mas no Polo Norte, Polo Sul, e ele estava fazendo aqueles mergulhos em locais bem gelados, né? E ele estava ensinando aos mais novos mergulhadores como eles deveriam fazer. E esses mais novos mergulhadores, lógico, não quiseram em primeiro momento ouvir o discipulado do seu mestre.
Certa vez eles começaram a mergulhar sozinhos, vários, e muitos não conseguiam sair. E o mestre, por assim dizer, ele foi olhar o mergulho dos seus mais novos trainees, e muitos ficaram perguntando: mas como é que você consegue sair desse momento, dessa parte tão gelada e sem escorregar? E ele disse: a grande diferença é que toda vez que eu mergulho tem uma outra pessoa que está fora, que me ajuda a sair desse momento, quando eu paro o meu momento de mergulho. A igreja, ela tem também esse papel. A igreja, ela não só é aquela que proclama a mensagem no dia do Senhor, não é só aquela que tem as suas reuniões durante a semana, mas a igreja também, ela tem um papel mútuo de fortalecer, de ajudar, principalmente quando nós estamos nos dias maus. Por isso, irmãos, ame a igreja de Cristo. Antes que você venha falar qualquer coisa a respeito da igreja do Senhor, não esqueça, você está falando da noiva do Senhor. Aprenda a, como igreja do Senhor, chorar com os que choram. Às vezes nós estamos na igreja, pessoas estão sofrendo, e parece que o nosso pensamento individualista é: pouco importa, eu estou bem. Não. Demonstre esse companheirismo, porque você é a imagem de Cristo, a imagem de Deus aqui na terra. E já que Cristo salvou você, você também deve fazer dessa forma. Nunca esqueçam, Deus, Ele chamou cada um de vocês para que vocês pudessem usar os dons e talentos ao serviço da igreja. Por muitas vezes nós, como membros de igreja, nós somos simplesmente espectadores da mensagem. Nós queremos um bom sermão, boas canções, um ambiente agradável, mas infelizmente não nos envolvemos na obra do Senhor. Davi, ao olhar para os santos, era um motivo que agradava a ele buscar a proteção do Senhor. Eu tenho certeza que isso já aconteceu. No Sul isso é mais fácil por ser uma igreja bem menor. Mas você já parou às vezes para pensar que a maioria das vezes cada um dos irmãos sentam no mesmo lugar todos os domingos? Isso não é comum, né? Mas é mais geral, né? Todos os irmãos sentam no mesmo lugar. E como pastor, a gente começa a identificar onde cada irmão senta, não é verdade? E também um e o outro irmão também começa a identificar: fulano de tal senta naquela cadeira. Olha, aquela cadeira não mexa, aquela cadeira é do fulano de tal, aquele local é do fulano de tal. Às vezes nós identificamos que o irmão não está na igreja, mas a gente não tem a empatia de chegar e mandar uma mensagem, perguntar como é que ele está, se aconteceu alguma coisa, se está precisando da nossa ajuda. Davi, ele buscava a proteção do Senhor, mas quem motivava a ele a busca dessa proteção é o olhar para os santos, porque a expressão, eles são notáveis, eles são admiráveis, e é isso que nós temos que fazer. No versículo 4, há um contraste, já que Davi mostra a sua busca pela proteção no Senhor, e quem motivava Davi era a igreja daquela época, da antiga aliança. Agora ele vai mostrar a realidade dos insensatos, lembrando sempre aquilo que o Salmo 14, ele vai falar de quem são os insensatos, e também jogando luz para aquilo que é conhecido como o portal do saltério, que é o Salmo 1 e o Salmo 2. O Salmo 1 fala do contraste do justo e do insensato, e aqui mais uma vez Davi está falando sobre essa realidade. Se os justos, ou aqueles que temem a Deus, busca a proteção no Senhor e motiva a sua caminhada cristã olhando para outros santos, agora Davi olha para o destino dos insensatos, e ele diz: muitos verão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei a sua libação de sangue, meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi aqui mostra mais uma vez a realidade daqueles que não adoram ao Senhor,
daqueles que não buscam a sua proteção e o seu refúgio no Senhor, eles vão receber as penas nesse mundo caído. É totalmente diferente, né, irmãos? Apesar da dor de um enterro de um homem de Deus para um enterro daqueles que não temem a Deus. Talvez eu poderia dizer que a ação mais difícil de um pastor é fazer um culto fúnebre ou um ofício fúnebre de um ímpio. Que palavras usar? Mas na vida de um cristão, apesar da dor, nós temos uma esperança, a esperança da ressurreição. Então esse é o primeiro P, que envolve proteção. Esse canto de confiança também envolve a provisão do Senhor. Versículos 5 a 6, ele diz: o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, cai-me-se as divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Davi agora, por meio de 3 metáforas, mostra a realidade que o Senhor é aquele que lhe sustenta. Ele fala um pouco sobre que o Senhor é a porção, o cálice e a herança. A primeira metáfora traz a ideia dessa expressão que poucas vezes aparece nos 5 primeiros livros da Bíblia. Contudo, à luz de Crônicas e Neemias, nós sabemos que essa expressão, o Senhor é a minha porção, está totalmente ligado à tribo de Levi. Lembre-se que a tribo de Levi é aquela tribo que não tinha uma possessão da terra, ele não tinha uma terra em si. E aí Davi está pegando essa afirmação e dizendo para ele mesmo que o Senhor é a porção dele. Mas não só isso, o texto mostra essa segunda metáfora que está relacionado ao cálice e à herança, que por muitas vezes no livro dos Salmos traz a ideia de juízo, de julgamento, mas aqui não. Aqui a linguagem é uma linguagem de sustento, como se fosse o produto do trabalho dele. Se o Senhor é a porção dele, ou seja, é aquele que sustenta, quando ele se refere ao cálice, está relacionado que é aquele que dá o seu trabalho, por assim dizer. E é isso que Davi coloca a sua segurança, que tudo aquilo que ele faz nesse mundo, a provisão vem do Senhor. E é por isso que ele termina esse primeiro versículo versículo 5, dizendo: tu és o arrimo da minha sorte. Como assim? O crente acredita em sorte? Não, literalmente é a ideia de que o Senhor é que controla o meu destino, é aquele que governa. A expressão destino talvez não é uma expressão não tão boa, mas traz a ideia da providência do Senhor, na certeza que toda a providência do Senhor tem propósito, já que o destino é como se fosse algo casual. Então o texto aqui está falando que Davi, ele coloca a sua segurança no que toca ao seu sustento no Senhor. E aí mais uma vez o texto ele vai repetir no versículo 5 e 6, mostrando a realidade que o Senhor é a herança. Essa é a característica que a poesia gosta. Ele fala sobre três metáforas, porções, herança e cálice, para afirmar algo que o Senhor é aquele que sustenta Davi. Calvino, comentando esse texto, ele diz: essa doutrina pode ser-nos proveitosa de várias maneiras. Ele deve não só desviar-nos de toda invenção e superstição perversa, mas também de todas as seduções da carne e do mundo. Portanto, sempre que essas coisas, tudo que o mundo apresenta como fonte do nosso sustento e satisfação, se nos deparar com o fim de afastar-nos do único descanso só encontrado em Deus, lancemos mão desse sentimento como um antídoto contra elas, para que tenhamos movido suficiente de viver contente, visto que aquele que possui em si uma absoluta plenitude de todo bem nos deu a si próprio para dele desfrutar. O Senhor é aquele que sustenta a vida de cada um dos irmãos.
se nós temos Ele como a nossa herança, se nós temos Ele como aquele que sustenta a nossa vida, qual deve ser a expressão dessa verdade? A expressão dessa verdade deve ser sempre de gratidão. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, vem do Senhor, é obra do Senhor. E quando nós entendemos essa verdade, que o Senhor é aquele que nos sustenta, é Ele que providencia todas as coisas para a nossa caminhada, ao invés de nós termos um coração mais murmurador, mais descontente com a realidade desse mundo, nós conseguimos ter um coração alegre mesmo diante das dificuldades. E eu lembro uma frase do Dr. Russell Shedd, certa vez ele pregando em uma conferência no Nordeste, que me chamou muita atenção a respeito da nossa santidade. Ele diz o seguinte: uma pessoa santa é uma pessoa satisfeita com aquilo que Deus tem dado a ela, e revela a sua satisfação em atitude de gratidão. Se eu entendo que o Senhor é aquele que me sustenta, o meu coração fica cada vez mais alegre e contente por aquilo que Ele tem nos dado. Mais uma vez, Russell Shedd diz, e eu quero repetir: uma pessoa santa é uma pessoa satisfeita com aquilo que Deus tem dado a ele, e revela a sua satisfação em atitude de gratidão. Satisfação por aquilo que Deus tem te dado. E a maior bênção que Deus tem nos dado, irmãos, não são bens materiais. A maior bênção que Deus tem nos dado é saber que nós temos um relacionamento com esse Deus, que Ele nos tirou das trevas e nos colocou no seu reino, e que nós, como povo do Senhor, somos coparticipantes da obra desse Deus maravilhoso. Creio que, como um jovem pastor, o momento mais marcante na minha caminhada, pouca caminhada como o ministério pastoral, é o ato de receber pessoas dentro da membresia da igreja e escutar um pouco da história dela, como Deus foi alcançando por meio da providência. E o mais lindo é quando os filhos começam a professar a fé. Eu espero que essa alegria não venha minimizar a cada dia a sua caminhada cristã, deve aumentar. Quando mais pessoas estão dentro da membresia da igreja, quando mais pessoas se envolvem no trabalho da igreja, quando mais pessoas são salvas pela pregação do Evangelho, essa deve ser, irmãos, a nossa verdadeira alegria. Talvez esse deve ser o combustível na nossa caminhada cristã, no sentido de ver outras pessoas se rendendo ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não veja isso como algo ameno, como algo sem peso. Eu e você devemos mostrar a nossa alegria para esse mundo, a saber que Deus, apesar do caos, tem salvado o seu povo ao longo da história, e nós sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer, e nós podemos avançar nesse mundo e pregar o Evangelho para que outras pessoas possam se render à mensagem da cruz. Mas dá certeza que o Senhor é aquele que nos sustenta? Como está o seu coração grato hoje? Você consegue agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele fará? Se Deus é aquele que nos sustenta e Ele é aquele que nos sustenta, nós precisamos, irmãos, ter um coração gratos e alegres. Lá em minha casa eu tenho o costume de ler histórias para minhas filhas antes de dormir. Eu tenho uma filha de 14 anos e uma de 11 anos. Apesar que já estão com a idade mais avançada, elas já poderiam ler os seus livros sozinhas, como elas leem, mas eu gosto de fazer essa prática até mesmo para ter um pouco de relacionamento com as minhas filhas. E certa vez a gente estava lendo um livro conhecido como Refúgio Secreto, de Corey de Bruyn. Uma mulher que na Segunda Guerra Mundial, ela escondia judeus no que toca ao nazismo. E, infelizmente, vizinhos denunciaram ela e ela foi presa e virou prisioneira de guerra.
E certa vez o livro fala como ela tinha momentos dentro da prisão de profunda gratidão e alegria a Deus. E tem uma frase nesse livro que é marcante e que eu acho que eu nunca vou esquecer. E a frase é o seguinte: talvez nunca saberemos que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Ela tinha perdido tudo, mas toda noite ela se reunia para agradecer e a louvar a Deus. E ela fala essa frase que deve nos chamar a atenção: talvez nunca saberá que Jesus é tudo que você precisa, até que Jesus seja tudo que você tem. A nossa gratidão, ela começa a brotar do nosso coração quando tudo aquilo que nós colocamos confiança vai saindo e vai deixando só Cristo reinar na nossa caminhada. É por isso que em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio à dor, é aquilo que está lá no fundo do nosso coração que vai sustentar a nossa caminhada cristã. Talvez no momento normal, ou no momento de alegria, ou no momento de calmaria, você possa declarar verbalmente que Jesus é tudo que você precisa, que Jesus é tudo que você tem. Mas é só quando tudo aquilo que você mais colocava como primeiro lugar na sua vida é tirado, que aí o fundamento que está lá no seu coração vai começar a ser colocado para fora. E é por isso que nos momentos de maior dor, é que a nossa fé deve estar firmada na maior rocha. O Senhor é aquele que te sustenta, é aquele que é a tua provisão. O terceiro P, fala que o Senhor é aquele que é a nossa presença, é um cântico de confiança e agora envolve a presença do Senhor, versículos 7 a 8. Bendito ao Senhor que me aconselha, pois até durante a morte o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Note mais uma vez que Davi sabe que estar com Ele em todo momento é a presença do Senhor. Assim como no final do Salmo 15, que é um salmo de um cântico de um cidadão que tem a presença de Deus, que fala no final do capítulo do Salmo 15, versículo 5, que fala que de modo, quem procede desse modo não será abalado. Davi aqui mais uma vez mostra que quem está com ele em meio às dificuldades é a presença do Senhor. Por isso que no versículo 8 ele diz, no final do versículo 8 ele diz, não serei abalado. Mas a pergunta é, por que Davi não será abalado? E ele fala pelo menos algumas verdades. Primeiro, porque ele tem o Senhor como conselheiro. O versículo 7 diz, bendito é o Senhor que me aconselha. Davi, é ele que recebe sabedoria divina, orientação, tanto nos dias bons como nos dias de calamidade, como num dia de dor. Em todos os momentos da caminhada de Davi, ele buscava a orientação do Senhor. E é muito interessante isso quando você vê as histórias de Davi nos livros de 1 e 2 Samuel, como ele buscava, ele consultava o Senhor nas tomadas de decisão. Ou seja, Davi aqui, ele sempre tinha Deus como aquele que o aconselhava, e principalmente aquele que iluminava a sua mente, para que ele pudesse tomar as decisões de acordo com a vontade do Senhor. No versículo 8, ele diz que ele não será abalado, porque o Senhor é aquele que vai adiante dele. Isso traz aquela imagem lá do Antigo Testamento, do Êxodo, que sempre quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, era o Senhor que ia na frente. A presença do Senhor, irmãos, está conosco. E talvez é a maior expressão do que é o Evangelho. O Evangelho não é só a realidade de que é uma boa notícia. Na verdade, o Evangelho é a presença de Deus em nós de novo. Lembre-se que no Êxodo ou em Gênesis, quando o povo peca, o povo se afasta da presença de Deus. E após a morte de Cristo,
O texto nos evangelhos nos mostra que o véu se rasga de alto a baixo, e agora, por causa de Cristo, o que nós temos? A presença de Deus. É Ele que nos aconselha, é Ele que nos guia. Contudo, nós precisamos, nesse sentido, nos voltar para Deus. A busca de sabedoria está totalmente relacionado à busca do conhecimento de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Então, se nós queremos ser um povo de sabedoria, nós precisamos buscar a cada dia mais ao Senhor. O Cântico de Davi, que expressa confiança, que é uma resolução do seu coração, ele falou sobre proteção, ele falou sobre provisão, ele falou sobre a presença do Senhor. E o texto termina dos versículos 9 a 11 falando de uma promessa. Versículo 9 a 11. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que os teus santos vejam corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Esse salmo não termina ou não aponta somente para Davi. E isso é interessante, que o Salmo 16 é também conhecido como um salmo messiânico. Ou seja, esse salmo fala da realidade de Davi, mas esse salmo também é citado no Novo Testamento. Se você olhar na sua Bíblia, a parte de baixo, se a sua Bíblia tiver versículos cruzados, provavelmente está uma ligação entre Atos capítulo 2, versículo 25 a 29, e Pedro, no seu sermão, ao falar desse salmo, ele aponta para quem? Para o nosso bendito e Salvador Jesus Cristo, mostrando que esse homem, Davi, não era somente um rei, mas ele também era um profeta, e nesse sentido apontava para aquele que viria, a saber, Jesus Cristo. Assim, esse salmo não pode terminar somente olhando para a vida de Davi e a esperança que Davi tinha na ressurreição dos mortos. Mas nós sabemos com mais clareza agora que por causa da obra de Cristo Jesus, nós podemos andar confiantes pedindo a proteção do Senhor. Nós podemos andar confiante, entendendo da provisão do Senhor na nossa vida. Nós podemos andar confiante, na certeza que temos a presença do Senhor em nossa vida. Por quê? Porque Cristo Jesus venceu a morte. E Ele reina para todo sempre. E quando essa verdade aparece à luz do Novo Testamento, nós podemos entender que aqueles que estão em Cristo, há pelo menos algumas verdades que nos devem chamar a nossa atenção. Primeiro, nós temos pais. Colossenses 2,14 nos fala que Ele apagou todo o escrito de dívida, e agora nós temos paz com esse Deus. Mas não só isso, à luz do Novo Testamento, o texto nos fala que nós temos também o poder de Deus agindo em nós. O verso 10, ele fala que, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que os teus santos vejam corrupção. E o versículo 11 nos mostra a nossa verdadeira alegria, que mesmo como nós vimos hoje, que os nossos olhos possam se fechar para esse mundo, nós temos uma alegria eterna, e que um dia nós veremos aqueles que partiram com o Senhor. Que esperança nós temos, irmãos? Nosso corpo será transformado, sem nenhum tipo de doença. Nossa alegria será plenamente. Enquanto isso não acontece, a nossa esperança está a confiar na promessa da ressurreição. E essa é uma convicção que a igreja cristã deve ter dia após dia. Por quê? Porque o nosso Salvador reina e vive. E é por isso que nós conseguimos viver nesse mundo caído.
e se despedir de pessoas que amamos, mas mesmo assim continuarmos tendo esse sentimento misto de dor e de alegria, porque a gente diz: até breve, um dia vamos nos ver novamente. Por causa da obra de Cristo, nós podemos continuar a perseverar e a crescer. Por causa da obra de Cristo, a nossa alegria tem um misto de tristeza, mas que logo logo vai passar, e a esperança vai brotar, e a perseverança vai continuar a reinar em nossa caminhada. Faça essas declarações, essas resoluções na caminhada de vocês. Confie na provisão do Senhor, confie na proteção do Senhor. Saiba que em Cristo Jesus nós temos a sua presença, e saiba que nós temos uma grande promessa, a promessa da ressurreição dos mortos. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pela verdade do Teu Evangelho, obrigado pelo Salmo que nos dá esperança e confiança para viver para o Senhor, buscar o refúgio no Senhor, saber que o Senhor é aquele que nos sustenta, saber que em Ti nós temos, em Cristo nós temos a Tua presença, e que o Senhor nos dá uma promessa maravilhosa, que deve ser o combustível na nossa caminhada cristã, na certeza que tudo que fazemos nesse mundo não é em vão. Pedimos a Ti, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor possa dar esperança ao Teu povo em meio à dor. Que eles saiam daqui alegres, confiantes na ressurreição dos mortos, a certeza que um dia veremos todos os nossos parentes, amigos que morreram em Cristo, e a nossa alegria será para todos sempre com o nosso Salvador. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.